Ei, mulher, levanta daí. Quem vai te salvar? Olha só, o assunto de hoje é exatamente esse. Ninguém vai te salvar. Muitas vezes nós esperamos, né, que alguém chegue por perto ou alguma pessoa chegue na nossa história e transforme, né, o nosso sofrimento em alegria ou até mesmo resolva alguma coisa para nós, algum conflito. E às vezes a gente até se decepciona porque o outro vem e resolve, mas resolve de uma forma que a gente não pensava, ou até mesmo esse alguém não chega. Então, olha só, mulher, levanta daí, vai lavar louça, vamos da pia para terapia, fazer um movimento. Quando eu digo lavar louça aqui, você já sabe que está acompanhando o quadro, né? Não é exatamente lavar a louça que está na pia, embora esse é um movimento que a gente faça diariamente. Mas eu estou falando de fazer movimento de limpeza no seu ambiente, no seu lugar, nas perspectivas que você tem sobre o outro, sendo que ninguém vai aí te salvar. Nós não estamos mais vivendo, né, no conto de fada, onde o mocinho ia lá salvar a princesa. Hoje nós precisamos ter um movimento de vida, hoje nós precisamos tomar decisões. Hoje a maioria das mulheres trabalha fora, não estar mais sozinha ali durante o dia todo só fazendo o serviço de casa. Então, olha só, não fique esperando o salvador da pátria, né? Não fique esperando aquela pessoa que vai chegar e vai resolver os seus conflitos. O segredo está em olhar para você, né? Se organizar como pessoa, começar a pensar sobre você e entender o que me trava, o que me deixa com esse pensamento, o que me deixa com vontade de chorar. É o que me impede de começar uma coisa e terminar. Tudo que eu começo, eu não termino. O que me impede de fazer algo que eu tanto gostava de fazer e hoje já não faço? O que me impede de fazer coisas que me deixam bem? É o que me impede de ouvir as minhas músicas preferidas. E às vezes a gente pensa em coisas tão difíceis, tão longe, mas o que me impede de comer a comida que eu gosto? O que me impede de sair cedo para caminhar? O que me impede de ler o livro que eu gosto? Mas não, né? Porque eu estou sempre apegada a coisas ou pessoas, esperando uma solução que venha de um objeto ou de um alguém. E o da Pia para Terapia hoje é exatamente para alertar você sobre isso. Nós não podemos mais, né, deixar que a nossa história fique perdida na mão de outra pessoa. Como assim? A sua história, a sua vida, são os seus sonhos. E às vezes você até pode encontrar alguém que te dê a mão, te segure em relação a isso, né, te conforte. Mas olha só, aquela pessoa não vai se realizar por você. Aquela pessoa não vai realizar por você o seu sonho, a sua história. Precisa que você olhe para o teu nome, olhe para o teu desenvolvimento social, olhe para os teus projetos, né? O que você gosta, o que eu fazia que nunca mais eu fiz por falta de tempo. E aí eu volto a dizer, né? Não é falta de tempo, é falta de prioridade, porque nós nos colocamos totalmente para resolver a vida do outro. Eu não sei se você é essa mulher ou se você já teve contato com alguma outra mulher. Por exemplo, você vai numa festinha, vai numa festa de aniversário ou vai num almoço familiar e você percebe que aquela mulher ela domina tudo. Ela domina os filhos, ela domina o marido, ela domina o celular tocando o tempo inteiro, a questão de trabalho, ela domina o que vai acontecer no próximo passo. E não é por mal, mas às vezes ela não permite nem que o outro se realize, tome as suas decisões. E aí sai um monte de gente machucada, né? Gente que não conseguiu se realizar, gente que não se realizou esperando pelo outro. E quantas pessoas, quantas mulheres eu já atendi aos 60, 70 anos dizendo: eu deveria ter olhado mais para mim. A vida é ingrata, a vida é injusta, a vida não vale a pena.
Quantas pessoas, inclusive eu já atendi pessoas que perderam o paladar, porque perderam o gosto de viver, porque sempre se doou, se doou, se doou e nunca fez nada por si. E muitas vezes quando a gente começa a trabalhar ali na terapia, e incrivelmente eu já tive casos assim, o gosto volta na boca, o paladar, o sabor das comidas. Né? E a pessoa volta na outra sessão falando, não acredito, eu senti o gosto do café, que estava tão bloqueada em pensar que não vale a pena viver, em pensar que perdeu a alegria da vida, porque chega um ponto da vida, principalmente nós mulheres, que já não tem o que dominar. Já pensou sobre isso? Os filhos crescem, vão embora, fazem as suas famílias, e aí para algumas acontece a síndrome do ninho vazio. Muitas vezes os maridos que eram exigentes e bravos e arrogantes também perdem a sua força porque também se tornam idosos ou também se tornam maduros ou também fazem terapia, né? E isso é bom. E aí as estruturas vão mudando e aquela mulher não tem mais o que dominar. E aí o que acontece? Ela não consegue dominar nem os seus próprios instintos, porque ela dominava tanto o outro, a decisão dos filhos, a roupa dos filhos, a comida dos filhos e do marido também. E hoje que ela não tem mais essa oportunidade, ela perde o encanto pela vida. Então, olha só, eu estou perto de 50, não sei você. Perto assim, né, gente? Então, tem tempinho ainda, mas é muito curto esse tempo. Então, eu não quero chegar na minha velhice, ou quando eu tiver, né, uma longevidade boa, viver uma vida tranquila na minha velhice, eu estar presa ao que eu deveria estar segurando ainda. Segurando filhos, segurando marido, segurando rotina da casa, segurando um monte de louça para lavar, não indo para terapia se tratar, não elaborando as minhas dores e de verdade terminar a vida como infelizmente às vezes até a gente sente dó, né? Mas como uma velha ranzinza, reclamona, não feliz, que nada tá bom, que tudo é chato, que nada me satisfaz. Então eu não sei você, mas eu não quero terminar a minha vida assim. Então é preciso se olhar no espelho, é preciso buscar a transparência, né? Como eu sempre falo por aqui, né? Uma louça limpa, transparente, faz a gente remeter às nossas próprias emoções, né? Eu preciso ser transparente, sim, comigo mesma. Eu preciso olhar a minha história, me agradar do que eu vejo. Eu preciso sentir a minha história e entender que eu construí aquilo, para que eu não termine os meus dias como uma velha ranzinza. Né? E se você talvez tenha uma velha ranzinza perto de você, ou você é essa velhinha, dá tempo ainda de fazer modificações. Né? Hoje em dia tem muitos tratamentos, inclusive a terapia para idosos, para o mundo adulto, onde se elabora a história, se elabora a palavra, se elabora as crenças que fizeram aquela pessoa ficar dessa forma. Hoje em dia é possível todo tipo de tratamento. Mas antes disso, mulher, antes que você chegue nessa situação de precisar se tratar da chatice, desculpa a palavra, faça terapia, faça exercício físico, vai dançar, vai correr, vai caminhar, vai fazer leitura, vai buscar coisas que agradem o seu coração. Ah, mas eu não tenho quem vai comigo, fulano não gosta, fulano não deixa. Não, você que colocou essa desculpa aí, se segurou nela, uma âncora, ficou paralisado, né, nessa desculpa. Levante daí, mulher. Como eu disse lá no começo do vídeo, ninguém vai aí te salvar. E muitas vezes, quando nós estamos no fundo do poço, só existe uma saída. Subir. Então vamos subir juntos, né? E da pia para a terapia de hoje é para você refletir que você pode ser aquela única pessoa que salva a sua própria história, né? Que escreve o seu próprio livro, que toma suas próprias decisões, que escolhe os seus próprios sorrisos, que escolhe sua própria música, escreve sua própria trilha, e alguém que sorri, e alguém que é feliz mesmo diante das tribulações e situações da vida, e ainda assim consegue trazer outras mulheres. É pro sorriso, pra alegria, pra força de vida, pra necessidade de viver, pra necessidade de sorrir. Fica aí a dica, precisamos da psicóloga, estou aqui. Lembrando que o nosso quadro é bem isso, né? Da pia para terapia, para que a gente possa refletir momentos necessários para nós.